Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho que meditamos nesse dia nos leva a refletir sobre a experiência vivida por dois dos discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús. O texto nos revela qual era a condição deles. Estavam como que cegos, tristes, abatidos e sem perspectiva futura, porque viram o seu Senhor morrer e ainda não haviam se dado contas de que Jesus verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Quantas são as pessoas que, por vezes, se encontram nesta condição, tendo sua visão de fé ofuscada pela tristeza ou abatimento? Eles haviam depositado suas esperanças em Jesus, e mesmo ele tendo dito que tudo isso iria acontecer, mas que ressuscitaria no terceiro dia, eles não foram capazes de acreditar. Estavam como que cegos, incapazes de enxergar com os olhos da fé que, de fato, Cristo venceu a morte. A notícia da ressurreição de Jesus já havia chegado aos ouvidos deles, mas ainda assim não foram capazes de acreditar.
Vejamos o que eles disseram no texto de hoje, a partir do versículo 22. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Costuma-se atribuir a Tomé o rótulo de incrédulo, mas todos eles tiveram dificuldades de acreditar que a promessa de Jesus havia se cumprido. De fato, ele ressuscitou, como disse. Jesus, então, iluminou a mente deles, primeiro falando de tudo que os profetas falaram a respeito dele. Nisso seus corações ardiam, mas mesmo assim não foram capazes de acreditar. Quando Jesus se sentou à mesa com eles e partiu o pão, como fez na última ceia, quando instituiu o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio, como quando os sacerdotes perpetuam esse gesto na Santa Missa, Jesus se faz presente nas espécies eucarísticas, dando-se a nós no seu corpo, sangue, alma e divindade. Quando a cegueira espiritual dá lugar à credulidade, a fé nos move a fazer como os discípulos fizeram. Depois de reconhecer Jesus ressuscitado, nossos corações se ardem e a fé nos tira da condição de passividade e passamos a testemunhá-lo, sobretudo, com a nossa vida. Talvez alguém que precisasse ouvir da sua boca nesse dia: Cristo ressuscitou verdadeiramente. Um ótimo exercício de fé para se fazer hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.